Hoje nós vamos fazer uma breve introdução às bases neurobiológicas da ansiedade. Lembrando que a ansiedade é um assunto sério, é um assunto grave, que necessita de cuidados, de atenção, com um profissional, com alguém especializado. Hoje nós vamos fazer aqui um viés biológico. Então, vem comigo! Todos os seres vivos do nosso planeta, incluindo nós, seres humanos, somos resultado de milhões de anos de evolução e adaptação. Hoje nós sabemos disso através dos estudos de dois cientistas do século XIX, Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles nos mostraram que através da seleção natural, os indivíduos, as espécies conseguem evoluir. Na seleção natural, nós vemos que ela é a base da evolução. Nós vemos que alguns indivíduos de uma espécie sofrem uma determinada mutação e às vezes essa mutação acaba sendo útil ao ambiente em que eles se encontram e faz com que estes indivíduos consigam prosperar, tenham um maior sucesso reprodutivo e gerem mais descendentes, ao contrário daqueles indivíduos que não possuem essa determinada mutação. Essa é a base da seleção natural, essa é a base da evolução das espécies. E é o que nos interessa hoje para nós entendermos o que este assunto tem a ver com a ansiedade, com as bases neurobiológicas da ansiedade, é o que a gente vai ver agora. Nesse sentido, hoje nós sabemos que, assim como as nossas características físicas, os nossos órgãos, nossos olhos, a nossa boca, nossos sistemas que compõem o nosso organismo, assim como nós sabemos que eles são resultados de um longo processo de evolução e adaptação, hoje nós sabemos também que a nossa psique, os nossos aspectos psicológicos, o que inclui a ansiedade, também é o resultado de um longo processo de evolução. E aí a gente pode se perguntar, se hoje nós possuímos a ansiedade, é porque ela surgiu em algum determinado momento. E se ela surgiu em algum determinado momento da nossa história evolutiva, será que ela possui alguma importância? Será que ela possui alguma finalidade? Será que o surgimento dela trouxe algo de positivo para a nossa espécie e para outras espécies também? É o que a gente vai ver. Nós vemos que sim, que a ansiedade ela pode sim trazer muitas melhorias para uma determinada espécie, para um determinado grupo de indivíduos. Como assim a ansiedade ela pode ser positiva? Você deve estar se perguntando, não, a ansiedade não tem nada disso, né? Você deve estar aí dizendo, né? A ansiedade é ruim, a ansiedade é péssima, ela prejudica a minha vida. Quando a gente tem esse olhar ruim sobre a ansiedade é porque provavelmente nós confundimos três termos, que são os termos medo, ansiedade e ansiedade patológica. Nós vamos ver a diferença entre estes três termos para nós então descobrirmos qual a importância que a ansiedade em si possui na nossa história evolutiva e por fim entendermos as suas bases neurobiológicas. Começando então pelo medo. O que é o medo? O medo ela é aquela emoção que surge a partir de um perigo real. Então imagine que você está andando de noite numa rua escura e então vem uma pessoa até você, uma pessoa armada, esperamos que isso nunca aconteça, e essa pessoa então lhe assalta. Nessa situação o que você sente é medo, porque é uma situação real, você sabe que você está sendo assaltado, ela é uma situação que existe, ela não é hipotética. Essa é a emoção do medo. Já a ansiedade ela é diferente. A ansiedade, ela é uma emoção que surge numa situação de perigo potencial. Olhem só que interessante. Não significa que o perigo exista, ele é um perigo hipotético, ele tem o potencial de nos causar dano, mas ele não quer dizer que ele vai causar. Então é uma situação hipotética, por exemplo, você está andando na rua à noite e você possui uma certa ansiedade de que talvez você seja assaltado. Essa é uma emoção da ansiedade. E aí a gente pode se perguntar, será que a ansiedade ela pode ser útil na nossa vida? Será que ela possui um aspecto útil dentro desse campo da evolução das espécies? Nós vamos ver que sim, porque a ansiedade, quando não patológica, ela ajuda no nosso desempenho. Vou dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que está estudando para passar no vestibular. Se essa pessoa não tiver pelo menos um pouco de ansiedade, ela não vai estudar, ela não vai se esforçar. Ela tem aquela ansiedade de que talvez ela não consiga passar. E se ela tem essa sensação, isso significa que ela precisa estudar, que ela precisa se preparar, que ela precisa ter uma estratégia para que ela consiga, então, estudar e, quem sabe, alcançar o seu objetivo. Então, a ansiedade, ela possui algo de muito positivo no nosso desempenho. Ela melhora o nosso desempenho. O problema é quando essa ansiedade atinge um certo limite e, a partir desse limite, a ansiedade passa a prejudicar o nosso desempenho.
Aí ela começa a afetar a nossa vida negativamente, os nossos desempenhos nas nossas ações, na escola, no trabalho, e aí ela começa a ser prejudicial. Essa é a ansiedade patológica. Então o medo, ele surge de uma situação real, a ansiedade de uma situação hipotética, e a ansiedade patológica quando a ansiedade hipotética, aquele segundo termo, passa a influenciar negativamente a nossa vida, prejudicando o nosso desempenho. Essa é a diferença dos três termos. Para a gente entender, a gente pode até lembrar de um termo da filosofia que nos trouxe o filósofo Aristóteles. Aristóteles nos fala muito sobre ato e potência, e assim fica muito fácil a gente entender a diferença entre o medo e a ansiedade. Por quê? Vamos lembrar o que Aristóteles fala sobre ato e potência, utilizando o exemplo de uma semente. Uma semente, ela é uma semente em ato. O ato é aquilo que é. Uma semente é uma semente. Eu olho para uma semente, eu não digo que aquilo ali é um avião, que aquilo dali é uma árvore. Não, é uma semente. Mas eu posso dizer que a semente é uma árvore em potência, porque ela tem o potencial de se tornar uma árvore. Então, relembrando mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, o medo é de uma situação real, em ato. Já a ansiedade se refere a um possível dano, a algo mais referente à potência. Agora que nós entendemos as diferenças entre os três termos, vamos entender um pouco melhor como funcionam os nossos comportamentos biológicos frente a situações ameaçadoras. O que nós vamos fazer aqui, então, é dentro de um viés biológico, e inclusive essa exposição ela é baseada no estudo, na pesquisa de um cientista brasileiro, vai aparecer o nome dele aqui embaixo, e olha só que interessante, né? Essa contribuição dentro do estudo da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, foi favorecida por causa de um pensador brasileiro. Olhem a importância de nós valorizarmos a ciência do nosso país. E a primeira, então, que nós vamos ver, o primeiro tipo de comportamento, em relação àquelas situações em que a ameaça ela é potencial, ou seja, ela se liga, ela está relacionada à ansiedade. Suponha, por exemplo, que você esteja à noite na sua casa, dormindo de madrugada, e então você percebe um barulho vindo do cômodo ao lado. Então você se assusta, e você pensa, o que será que está acontecendo? Será que possui algum invasor? Será que possui algum intruso naquele quarto? Se você é uma pessoa um pouco mais medrosa, pode até pensar que é um espírito, né? Uma atividade paranormal. Nós vamos supor que você acha que existe ali algum intruso, algum possível ladrão. Se você é uma pessoa corajosa, esperamos que você seja, você vai então investigar o que aconteceu neste cômodo ao lado. Você pode pegar algum instrumento de defesa, que nem tiver nos filmes norte-americanos, lá pega um bastão de beisebol, pega alguma coisa ali para se defender e você vai ver então o que aconteceu no cômodo ao lado. Nessa situação você se sente ansioso, seu coração começa a acelerar, a pupila dilata, começa às vezes até a suar um pouquinho frio por causa do medo que a gente sente, por causa dessa ansiedade. E então você chega lá e de repente você percebe que era apenas um quadro que acabou caindo no chão, acabou soltando do prego e caiu no chão. Então você sente aquele alívio, né? Olhem só essa situação, que comportamento biológico que nós vemos aí. O comportamento de ansiedade, de uma investigação. Você não sabe o que aconteceu, então você vai lá para avaliar se existe um risco real. Para ver se aquela ansiedade potencial se transforma em ato ou não. Ou seja, para ver se existe um risco real e não apenas um risco aparente. É uma investigação cautelosa. Então aqui nós vemos um dos primeiros tipos de comportamentos biológicos que nós temos em relação à ansiedade. Agora, um outro tipo de comportamento biológico também é em outro tipo de situação de ameaça. Aquela em que a situação agora ela não é mais potencial, ela é uma situação real. Aquela questão do ato que nós vimos ali da filosofia de Aristóteles, é uma questão em ato, uma situação real, porém é uma situação distante. E nós vamos ver que ela se relaciona agora à emoção do medo, afinal é algo real, como nós já vimos a diferença entre ansiedade e medo lá no início do nosso vídeo. E vamos imaginar uma situação hipotética para a gente conseguir entender melhor e qual é o tipo de comportamento que a gente assume nessa situação em que o perigo é real, porém distante. Suponha, por exemplo, que você está andando numa rua à noite, e você virou então numa nova rua e você percebe que lá no final existe alguém. Só que esse alguém está com um comportamento suspeito, essa pessoa parece estar querendo se esconder de você. Talvez para querer te assaltar, você não sabe. Mas então você percebe que é uma situação real, existe alguém ali. E essa pessoa, ela provavelmente, se ela está escondida, é provavelmente porque ela quer pegar você de surpresa.
Ou seja, é uma situação real, existe um perigo ali. Você não suponha, por exemplo, assim, pode ser que exista alguém escondido ali. Não, você viu que existe alguém, portanto, é uma situação real, mas está distante de você. Então você tem a possibilidade de escapar dessa situação. Nessa situação, o que acontece geralmente quando você observa a cena? O comportamento biológico que nós temos é o comportamento de congelamento, de imobilização tensa. A gente simplesmente para, a gente simplesmente congela quando a gente vê a cena, para então tentar pensar numa solução, se a gente vai continuar mesmo assim, né, com uma coragem surpreendente ou uma loucura talvez, ou simplesmente procurar outro caminho para se safar dessa ameaça que existe. E aí a gente pode pensar, por que esse comportamento existe? Esse comportamento do congelamento, a gente vê uma situação estranha, a gente simplesmente congela. Por que isso acontece? Dentro de um viés evolutivo, dentro de um viés biológico, muito provavelmente, algum antepassado nosso de milhões de anos atrás, provavelmente diante de uma situação de perigo, ele não ficou imóvel, ele ficou se mexendo. E isso fez com que o predador visse ele e o atacasse. E, portanto, ele morreu e não conseguiu gerar descendentes. Em compensação, aqueles que assumiram uma postura de congelamento tiveram um maior sucesso reprodutivo, conseguiram sobreviver com uma maior facilidade. Então a gente vê que esse comportamento do congelamento, ele possui sim uma finalidade. Vou até dar um exemplo que aconteceu com uma conhecida minha. Ela estava indo pegar o ônibus de manhã cedo, e ela percebeu que estava se aproximando alguém. Ela estava sozinha na parada, era em torno de umas 5 horas da manhã, estava tudo escuro. E ela percebeu que estava vindo alguém no final da rua. E essa pessoa provavelmente estava bêbada, estava seminua, estava cantando, tagarelando. E ela ficou com medo, era uma situação real. Realmente tinha alguém vindo. Você percebe a diferença? Ela não podia supor, vai que apareça alguém entorpecido com alguma substância, com alguma droga. Não, de fato a pessoa estava ali. E ela então se aproximou de um portão e ficou ali imóvel antes que a pessoa pudesse a ver. E então a pessoa, provavelmente bêbada, passou e não viu ela. Nessa situação, obviamente, ela teve o cuidado de fazer com que a pessoa não tivesse visto ela, né? Porque senão poderia ser uma situação perigosa. E aí ela conseguiu se safar do problema. Então essa situação é do medo real e nós temos a postura do congelamento. O próximo comportamento que nós vamos falar é aquele que acontece quando a ameaça é real também, assim como a anterior, é uma situação real, porém não é distante, é próxima. E isso vai ser ligado a duas emoções, que são as emoções de raiva e as emoções de pânico. E a gente pode até lembrar, por exemplo, do transtorno do pânico. Lembrando aí, fazendo uma conexão agora de ciências biológicas com a área de ciências humanas, a palavra pânico vem da palavra pan, que do grego significava o deus Pan, o deus dos bosques, das florestas, das trevas da noite, onde as pessoas que atravessavam tinham medo. Então daí vem a palavra pânico, só fazendo uma curiosidade. Enfim, então são situações de perigo real e próximo da gente, onde o indivíduo vai sentir raiva e muitas vezes o pânico também. Para a gente ter uma situação hipotética, para a gente poder pensar melhor, nós podemos imaginar uma situação de um assalto. Nas outras vezes ali tinha, por exemplo, medo de ser assaltado, e aí a pessoa evita a situação, sai do caminho aonde provavelmente vai acontecer isso, ou aquela situação de ansiedade, onde talvez entrou alguém na minha casa. Nessa situação, o assalto está acontecendo, ele está em ato e está próximo de nós. E aí a gente sente raiva, a gente se sente frustrado naquele momento, a gente muitas vezes sente pânico, dependendo da pessoa. E qual é o tipo de comportamento que nós vamos ter nessa situação? Aí é que entra a questão, e aí a gente precisa prestar bastante atenção. Nessa situação, o comportamento biológico que nós temos é o de luta ou fuga. E esse é um dos mais conhecidos quando a gente fala de neurobiologia da ansiedade, a questão da luta ou fuga. Tá vindo um leão na sua direção, o que você faz? Você foge ou luta? E aí a gente sempre fala sobre isso, mas a gente tem que ter muito cuidado nesse discurso, porque essa fala, ela exige muita atenção. Porque na hora do assalto a gente vai sentir essa tendência de querer fugir ou de querer enfrentar. Só que hoje nós sabemos que isso explica, essa questão da luta e fuga, explica por que muitas pessoas acabam morrendo em assaltos quando reagem. Porque, obviamente, é um instinto biológico. A pessoa quer fugir, ou a pessoa quer atacar o bandido. Quer atacar o ladrão, quer atacar o assaltante. Só que a gente sabe que esse é um instinto que acaba beirando a irracionalidade, porque as pessoas acabam morrendo ao fazer isso. É uma situação grave, é uma situação complicada. Por isso que é normal a gente sentir esse impulso, porém, nós devemos utilizar a nossa razão, e vários filósofos já alertam sobre isso após o Renascimento,
Thomas More, no livro A Utopia, fala que o que distingue os seres humanos dos outros seres é a racionalidade, é a razão, a inteligência contínua. Não que os outros animais não tenham inteligência, hoje nós sabemos que eles possuem sim um comportamento inteligente e até mesmo às vezes lógico, mas aqui a gente se refere a essa inteligência contínua, essa capacidade de raciocínio, de filosofar, de questionar as coisas, e a gente percebe que isso é inerente ao ser humano. Nós devemos nos utilizar da nossa razão e superar este nosso instinto, por exemplo, numa situação de assalto, onde nós não vamos poder fugir e onde nós não devemos atacar o assaltante. Certo? Então a gente tem que tentar superar esse instinto biológico porque ele tem nos levado à morte. No passado, em meio a predadores, quando não existiam armas de fogo, aí tudo bem, às vezes podia ser uma situação útil, provavelmente muitos indivíduos sobreviveram. Mas numa questão de assalto à mão armada, isso acaba sendo uma situação muito perigosa. Mas a gente agora entende que esse é um impulso biológico e ele possui então um correspondente evolutivo, ele fez parte da nossa evolução e nós carregamos ele até hoje. Certo? Então estes são os 3 componentes principais, de acordo com este pesquisador que nós citamos, que explicam os comportamentos biológicos em relação à ansiedade, em relação ao medo. E agora nós vamos entender um pouquinho mais dessa relação da ansiedade, do pânico, dessas emoções com a nossa neuroanatomia. Nós vamos passar então brevemente por essa parte. Vocês vão ver que vai mudar o cenário porque eu estarei indo para um outro lugar, mas nós iremos continuar o nosso assunto. Então agora nós vamos conversar sobre as estruturas neuroanatômicas envolvidas também no processo da ansiedade, principalmente no que tange a 2 sistemas, que são eles o sistema de inibição comportamental e o sistema cerebral de defesa. O que nós vamos conversar aqui agora vai ser uma breve introdução, e lembrando que aqui nós estamos falando de algo que pertence à ciência, a ciência é dinâmica, ela evolui a todo momento. Nós vamos nos utilizar das pesquisas mais recentes até este ano, nós estamos aqui no início do ano de 2021, é muito provável daqui a um ano, daqui a 2 anos, os cientistas descubram coisas totalmente novas, e essa é o fascínio da ciência, né? Essa coisa grandiosa que evolui, que é dinâmica e que nos traz informações cada vez mais novas e diferentes daquilo que nós pensávamos. Mas o que é então o sistema de inibição comportamental? Primeiro, quais são as estruturas que pertencem a este sistema? E aqui nós vamos falar sobre as principais estruturas. Nós vamos ter o córtex pré-frontal, nós vamos ter o corpo mamilar do hipotálamo, nós vamos ter também a formação septo-hipocampal, e essa, de acordo com os estudos mais recentes, é o grande protagonista, essa formação é a grande protagonista desse sistema de inibição comportamental. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Nós vamos ter também o tálamo, o giro do cíngulo e outras estruturas, outras funções químicas também, mas essas são as principais estruturas. Então, qual é a função deste sistema de inibição comportamental? Como nós dissemos, o principal protagonista é a formação septo-hipocampal. E qual é a função que ele desempenha? É a função de receber e organizar estímulos do meio que o indivíduo se encontra. Então, sempre que houver, por exemplo, estímulos de punição, de uma possível punição que pode vir, estímulos de frustração, tudo aquilo que representa novidade, que como nós vimos no início do vídeo, a novidade ela também está relacionada à ansiedade, noções de perigo também, tudo isso faz com que essa nossa formação septo-hipocampal receba esses estímulos e os organize no nosso cérebro, na nossa mente. Inclusive, este sistema ele vai funcionar como um sistema de alarme, porque quando o indivíduo recebe estes estímulos, ele acaba simplesmente imobilizando, ele para suas atividades. Por isso o nome, Sistema de Inibição Comportamental. Talvez você esteja achando isso um pouco confuso, mas certamente isso já aconteceu com você, ainda mais se você sofre de algum subtipo ou algum tipo de ansiedade. Aquele momento, por exemplo, que você está fazendo alguma determinada atividade, está no trabalho, está estudando, ou está às vezes até numa roda de amigos e de repente entra aqueles pensamentos intrusivos e aí então começa uma situação de ansiedade e a gente simplesmente para o que a gente está fazendo. Por que acontece isso? É por causa desse sistema de inibição comportamental, onde essas estruturas, ao receber algum estímulo, e às vezes este estímulo pode ser até alguma memória, alguma coisa, ele simplesmente inibe o comportamento do indivíduo, fazendo então com que ele cesse as suas atividades. Ele não consegue estudar, ele não consegue trabalhar, pelo menos não num primeiro momento.
geralmente vai ter algum gatilho do meio que vai favorecer esse tipo de situação. E o que o septo hipocampal, então, ele vai fazer? Essa formação septo hipocampal. Ele vai pegar esses estímulos e vai primeiro relacionar eles com a nossa memória. Será que este estímulo que eu estou recebendo do ambiente, esse gatilho, que é o mais comum de acontecer, será que ele possui alguma coerência com alguma memória que eu já tive? Se houver alguma coerência e for uma memória normal, uma memória boa ou neutra, ele vai ver que não é um estímulo agressivo, que não representa um perigo real, e então ele vai desativar e o indivíduo consegue voltar ao seu estado de normalidade normalmente e consegue então desempenhar as suas atividades. Agora, quando ele percebe uma incoerência nessa zona das memórias, então ele vê que a situação pode sim representar algum perigo e aí entra em ação o sistema cerebral de defesa que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas quando não há um perigo, ele simplesmente se desativa normalmente. Vamos dar um exemplo de algum tipo de gatilho que possa ativar esse nosso sistema de inibição comportamental. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos em casa e nós, de repente, recebemos uma ligação do nosso chefe ou da nossa chefe no trabalho, e aí a gente pega ali, olha aquela mensagem ou olha aquela chamada e aí a gente já paralisa naquele momento, porque a gente pensa que pode ser algo muito importante, afinal é o nosso chefe nos ligando. Então o que a gente faz no momento? A gente para, a gente se mobiliza. Então o cérebro vai relacionar e vai pensar: olha, de acordo com as tuas memórias, um chefe ligando talvez não seja boa coisa. E aí muitas vezes o indivíduo pode então começar, esse sistema então de inibição comportamental pode acabar ficando mais ansioso. Então essa foi uma breve introdução de como que funciona este sistema. E agora nós vamos conversar sobre o sistema cerebral de defesa, que também está ligado a este. Mas antes disso, só lembrando, qual é a importância deste sistema de inibição comportamental a níveis evolutivos, a níveis biológicos, que é o nosso principal enfoque? Ele serve para que o indivíduo possa se preparar para determinadas situações. Essa questão do indivíduo se paralisar, essa inibição de comportamento, serve para que o indivíduo possa relacionar melhor os fatos, organizar mais de acordo com as suas vivências e pensar num plano de ação mais adequado. Essa é a vantagem evolutiva que esse sistema possui para nós, certo? Mas lembrando que muitas vezes ele acaba entrando num âmbito muito mais patológico e acaba fugindo da normalidade, principalmente naquele transtorno de ansiedade generalizada, que é o que vai se relacionar bastante com esse sistema de inibição comportamental. Enquanto o transtorno do pânico, por exemplo, ele vai se relacionar muito mais com o sistema cerebral de defesa, como nós vamos ver agora. Agora, então, vamos falar sobre o sistema cerebral de defesa. E quais vão ser as estruturas envolvidas nesse processo? As principais estruturas, lembrando que existem sim outras, mas as principais serão, até o momento descobertas, a matéria cinzenta periaquedutal, que nós sabemos hoje que é a grande protagonista deste sistema cerebral de defesa. Nós vamos ter o hipotálamo medial, nós vamos ter a amígdala. E olha só como é interessante essa participação da amígdala, porque a amígdala ela está ligada ao nosso comportamento emocional, às respostas emocionais que nós temos, ao nosso comportamento social nos mamíferos, às nossas emoções base. Então é muito interessante que ela esteja envolvida nesse processo, né? Faz muito sentido isso. E nós vamos ver que esse sistema cerebral de defesa, ele está, como o próprio nome já diz, relacionado a uma reação de defesa. Então, o que vai acontecer? Ao contrário do que havia no sistema de inibição comportamental, que eram estímulos condicionados, por vezes haviam até estímulos neutros, como a chamada do chefe, um telefonema do nosso chefe do trabalho, mas nós acabávamos associando algum grau de ameaça a isso. Aqui não vão ser apenas estímulos condicionados, mas também estímulos que são naturalmente aversivos, ou seja, que realmente podem causar um dano, que realmente podem representar uma ameaça. Algo que está relacionado muito mais ao ato, um perigo real, um perigo que realmente existe, certo? Mas às vezes, obviamente, o indivíduo pode acabar tornando essa ameaça desproporcional ao que ela realmente é, e aí entra mais no âmbito da ansiedade propriamente dita. O que vai acontecer com o indivíduo nesse momento? Nós vamos ver que vai haver uma hiperreatividade das funções neurovegetativas. Então vai aumentar a frequência cardiorrespiratória, dilatação das pupilas, entre outros sintomas que vão acontecer também. Nós vamos ver que o indivíduo vai ter também uma posição de ataque, bem relacionado àquilo que nós já conhecemos, que é a base da neurobiologia da ansiedade, que é a questão da luta ou fuga.
né? Conforme nós fomos estudando, nós vimos que não se baseia apenas em luta ou fuga, existem várias outras nuances, como a gente vimos ali nos comportamentos e nas emoções ali no meio do nosso vídeo, certo? E nós vamos ver que esse sistema cerebral de defesa, ele se encaixa principalmente em dois momentos, aqueles momentos de medo intenso e também no pânico, no transtorno do pânico, que também é um tipo de ansiedade.